Bom dia a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou ler um texto do livro de São Mateus, capítulo 1, versículo de 18 a 25. Nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com José. Antes de viver junto, ela encontrava-se grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo um homem justo, não querendo a denunciá-lo publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto ele tomava esta decisão, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo, receba Maria como sua esposa, pois o que ela foi gerado provém do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você o chamará como o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, tinha falado por meio dos profetas. Eis que a virgem engravidará e dará à luz um filho, e chamará como o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Quando José despertou do sonho, fez como o anjo havia lhe avisado, e ordenado, acolheu sua esposa e não tiveram relação com ela até que ela desse à luz ao filho. E ele o chamou com o nome de Jesus. Então, como nós estamos vendo, na época do Natal, né, diz aqui no texto de São Mateus como que se deu, como foi o acontecimento a geração do menino Jesus. José estava noivo com Maria. E noivo naquela cultura e naquele povo, na religião daquele povo, era como se estivesse casado. Então, uma vez noivo, não havia mais separação, a não ser um caso desse, né? E para que José abandonasse Maria, para que José não desfizesse o casamento, uma vez que está noivo, e a moça apareceu grávida, então ele tinha que denunciar a moça às autoridades e ela seria morta apedrejada. No caso, ele seria o primeiro a jogar a pedra, porque se ele denunciasse e ele não jogasse a primeira pedra, ele ia junto. No caso de Nossa Senhora, como o pai já tinha morrido, então seria ela e a mãe. Se a mãe não jogasse também uma pedra, ia junto com ela. Era uma espécie de buraco, e ali em volta era cheio de pedra, se juntavam os carniceiros para matar. E eles tinham sede de sangue, matar era com eles mesmos. Isso era a lei que Moisés tinha dado para aquele povo, segundo orientado por Deus. Mas, na verdade, eles não cumpriam mais nada. A única coisa que eles faziam era isso. Matar era com eles mesmo, por qualquer motivo. Né? Mas José amava tanto a Maria, tanto que ele, ao ficar sabendo que ela estava grávida, ele diz: eu não vou denunciá-la. Eu vou fugir. E fugiu, mas foi avisado pelo mesmo anjo que não deveria fazer aquilo, porque o menino era prometido, aquele povo esperava aquele menino nascer.
Mas entre a gravidez e o tempo que passa, houve um recenseamento. Quando Herodes era o rei da Galileia, seu irmão Filipe da Trancotina, e tinha mais outro irmão deles que era governador de outra região, isso já no Império Romano, mas eles continuavam governador. E Herodes, aquele Herodes que presidiu Jesus, era o tetrarca. E tudo isso aconteceu e Jesus, ao nascer em Belém, como houve o recenseamento e era obrigatório, eles tinham que ir porque José e Maria eram descendentes de Davi. E a cidade de Davi era Belém. O recenseamento estava acontecendo no país inteiro, mas cada tribo ia se alistar de acordo com a sua descendência. Então aquela era só o povo de Judá, que era descendente de Davi, então era todos em Belém. E os outros estavam em outras cidades, em outra região, mas a cidade estava muito cheia e não tinha lugar para Jesus nascer. Então, quem foi ver Jesus recém-nascido? Os pastores, os reis magos que vieram do Oriente, seguindo uma estrela, que eram cientistas, né? Então, seguindo aquela estrela, e eles tinham estudado a história, eles também vêm adorar o menino Jesus. Então, quando nós olhamos no presépio, se a gente prestar presépio católico, porque fazem presépio por aí nas praças que não tem nada a ver com a imagem, com as imagens do presépio. No presépio tem que ter ovelha, tem que ter burro, tem que ter camelo, tem que ter os pastores, tem que ter os reis magos, e tem José, Maria e o menino Jesus. Então o presépio faz parte dessa religião e dessa cultura, e é um sinal santo. Como vocês olhar aqui atrás, nós temos ali a imagem de Nossa Senhora Aparecida, nós temos uma cruzinha e nós temos bastante terço ali. A imagem fica um pouco longe, mas dá para ver. Vocês olharem aí no fundo, vocês vão ver. E eu estou gravando esse vídeo porque o último vídeo que eu gravei eu apaguei. Eu não sei o que está acontecendo com o pessoal do canal, mas eu tive que apagar o vídeo porque 2 dias se passaram e só tinha uma pessoa que curtiu o vídeo, pedindo desculpa à pessoa, mas não posso deixar o vídeo no canal porque eles vão me tirar, né? Mas eu não quero mais falar sobre isso. Vamos falar aqui da história do menino Jesus, o porquê do Natal. O Natal é uma festa religiosa. Mas nada impede que depois da festa, da celebração do Natal do Senhor, no Nordeste as festas é diferente. E aqui o pessoal costuma fazer a ceia, né? Costuma fazer a ceia do Natal, a família. Antigamente, uns tempos atrás, não faz muitos anos, havia o Natal em família durante o Advento. Havia a preparação, havia o Advento e havia o Natal em família, que era reunia-se nas casas. Mas o tempo vai passando e as pessoas vão perdendo o gosto pelas coisas de Deus e vai mudando. Agora acontece que fazem uma visita às capelas, mas não dá resultado. Porque quando o Natal, eu me lembro, o Natal de 79, eu estava em Campo Grande, e naquele ano o tema era O Verde é Nosso. Então todos os temas do Natal dos anos 70 e dos anos 80 deu grande resultado. Porque foi a partir que era incentivado pela CNBB, e a partir daqueles temas foi plantado árvore para os 4 cantos do planeta. Pelo menos no Brasil, plantou-se em todos os lugares.
Então cada ano tinha um tema e um lema, né? E eu lembro do tema de 1979, eu estava em Campo Grande, que deu um resultado imenso. Mas depois o povo vão se acomodando, a igreja não tem muito interesse porque essas coisas chamadas de popular, mas a igreja faz parte. Então eu não quero mais falar de igreja, que eu vou continuar com o meu canal, não deixando a igreja, porque eu sou católico, mas vou parar de falar de igreja aqui, porque o objetivo desse canal é divulgar a palavra do Senhor, é divulgar a grandeza de Jesus, é pregar o evangelho com o espírito dele, com a vontade dele, sem agressividade, sem ofender ninguém, porque as igrejas já estão vazias. Aí o dia que vai um pouco de gente na igreja, o presbítero parece que baixa um santo nele, ofende todo mundo. E a gente fica pensando, será que é isso que Jesus quer? Será que é isso que Jesus, será que é esse o evangelho que Jesus pregava? Será que é esse o evangelho que Jesus quer que caminhe? Não. O objetivo do evangelho é conquistar pessoas. E nós, mais do que ninguém, sabemos, fazendo uma comparação aqui grosseira, que com pire de mel se pega mais mosca do que com um barril de fel. Não comparando as pessoas com mosca. Mas Jesus usou sempre a criatividade, a delicadeza e a bondade para conquistar as pessoas. Porque até então, até Jesus, o povo não podia fazer parte, porque os judeus, aquele povo era dono de Deus. Então é a partir de Jesus que ele dá a sua vida para conquistar o mundo, pelos pecados do mundo, não é mais por meia dúzia de pessoas, ou por uma tribo, pela tribo de Judá, ou pelo povo de Israel. O nascimento do Senhor tem um grande impacto. Teve e tem todo ano. É para ter festa, é para ter festa. Primeiro a celebração não pode deixar de acontecer. E o grande objetivo é a celebração do Natal do Senhor. Os cânticos, né? Tem tudo a ver com a celebração. O advento está chegando perto. Mas nós precisamos de pregar o evangelho que Jesus quer. Se está difícil de nós conquistar pessoas com amor, com delicadeza, com grosseria, nós não vamos conquistar ninguém. Eu, por exemplo, não tenho interesse de conquistar ninguém para mim. Eu quero conquistar pessoas para Jesus. A palavra que eu levo aqui ao ar é para que essas pessoas se convertam ao Senhor, não a mim. Mas, gente, eu preciso de vocês no meu canal, que eu já falei muitas vezes. Eu preciso que esse canal tenha audiência. E desde que eu comecei, o objetivo é esse, levar a palavra do Senhor sem ofender as pessoas. Porque a igreja tem as autoridades, a igreja já tem muita gente que prega, já tem muita gente que trabalha. Eu tenho 50 anos de serviço da igreja, de trabalho de serviço da igreja, e o que eu ganhei é inimizade. 50 anos de serviço, e o que mais eu tenho é inimizade, porque quando a gente vai falar ou vai fazer alguma coisa na igreja, você tem que fazer o que a igreja diz, você não pode dizer o que você acha que é certo ou errado, porque a igreja tem uma autoridade, tem as autoridades, e cada uma tem mais outra e não pode sair fora. Então, e o objetivo desse canal não é divulgar a igreja. O objetivo desse canal é divulgar Jesus com o seu amor, com a sua grandeza, com a sua bondade, com a sua mansidão, com temperamento. E quanto mais amor, é pouco, porque Deus é amor. E São João Naxilberta diz, e quem ama permanece em Deus.
eu insisto no perdão, né? Porque o perdão abre um novo horizonte na nossa vida. Mas é uma insistência, é um pedido para você fazer, não é que eu estou impondo aqui que você tem que perdoar. Não, porque perdoar é difícil, né? Mas Jesus nos ensinou a perdoar. Na cruz, agonizando, a última palavra dele as últimas palavras: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então nós vimos já como Jesus nasceu, como foi gerado, e ele deveria ser uma pessoa diferente e ele não se fez diferente. Jesus não se vestia diferente do povo da época dele, Jesus não tinha um lugar especial para ele ir, foi no templo durante toda a sua vida 3 ou 4 vezes, né? E da última vez que ele foi não saiu mais, porque foi lá que pegaram ele. Ele entrou poucas vezes em Jerusalém durante os 3 anos de missionário. E a Semana Santa ele passou toda em Jerusalém. Ele não dormia em Jerusalém. Ele ficava o dia em Jerusalém, à noite ele ia para Betânia, que era onde morava Marta e Lázaro, e eles eram muito amigos. Ele ia ele e os apóstolos. Só na Quinta-feira Santa que ele não foi mais, porque foi onde ele celebra a última ceia, né, com os apóstolos, institui a Eucaristia, e lava os pés dos apóstolos. Esse é o Jesus que a gente conhece. Nós nunca vimos Jesus exaltado, a não ser, e não é bem daquele jeito, porque quando passa, a gente sabe que quando passa cenas do filme de Jesus, aquelas pessoas que exagera, Jesus derrubou a mesa dos cambistas, não, ele jogou as moedas no chão, ele soltou os pássaros, ele soltou as ovelhas, mas disse que ele bateu nas pessoas. Aí é uma invenção, já é mais uma invenção para botar mais sensacionalismo, né? E desfigurar a pessoa do Senhor. Teve a única vez que a gente vê ele exaltado. Ele não tratava os doutores da lei e os fariseus e os saduceus com o mesmo jeito que ele tratava o povo. Ele separou o povo daquela raça. Mas é porque aqueles não tinham remédio. Mas ele não fez distinção de pessoas, se era pobre, se era rico. Nicodêmio, José de Arimateia, era doutor da lei. Eles não eram muito ricos, mas não eram pobres. Eles fizeram parte da vida do Senhor. Indiscreto, mas fizeram. E após a ressurreição, José de Arimateia fez ainda mais coisas, né? Então, mais era pobre. Mas quer dizer que Jesus vem salvar só os pobres? Não. Ele vem salvar todos os pecadores arrependidos. Agora, a insistência para você se arrepender dos pecados, nenhum pregador pode dizer que não há necessidade. Ah, sim. Mas eu posso tomar uma cerveja? Pode tomar uma cerveja. Você pode tomar cerveja, você pode tomar uma pinga se você gosta, você pode tomar o que você quiser, conquanto que não viva embriagado, porque nós não vamos ver. Jesus bebia muito, só que ele bebia vinho. Só para vocês terem uma ideia, ele se converteu em quê? No pão e no vinho, que era o alimento daquele povo pobre, era aquilo. Vinho e pão. E peixe, né? Mas ele converteu-se só no vinho e no pão. Dizendo assim que ele é alimento, que ele vai alimentar as pessoas. Quando você recebe o corpo eucarístico de Jesus, você não está alimentando só o seu corpo, está um pouco, mas também alimenta, mas é mais para alimentar a parte espiritual. Ou seja, se você não quer ser santo,
Na verdade, não há necessidade de ter religião. Porque Jesus diz, eu sou santo, o Pai de vocês é santo, então seja santo como eu sou santo. E aí nós temos santos que o Senhor escolheu em todos os tempos, né? Há pouco tempo nós temos. E quanto mais o negócio está ruim, mais Deus suscita santo. Se vocês verem de 59 para cá, que foi quando começou o Concílio Vaticano, foi lançado em 59, mas ele começou em 60 e terminou em 65. Foi suscitado santos. Só os papas, João Paulo II, João 23, João Paulo I não é santo, mas já é beato, São Paulo VI, Santa Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres, Santo Antônio Galvão, isso aqui no Brasil. Tem Santo Antônio Galvão e Santa Dulce dos Pobres, que nós não tínhamos santo brasileiro, tinha Santa Paulina, mas Santa Paulina era italiana. Temos Frei Damião, que é também beato, mas é alemão. Brasileiro nós temos Santo Antônio Galvão e Santa Dulce dos Pobres. Santa Teresa de Calcutá, na Índia. Então foi agora da nossa era, da nossa época, porque a gente conhecia santo, mas de muito distante e de outros países. E nós temos uma leira de pessoas sendo beatificados, que estão em processo de beatificação. Aqui no Brasil tem Dom Herme Câmara, o Padre Vito, agora o Padre Cícero do Juazeiro, tem uma menininha do Ceará, uma criança, seguindo a Maria Gorete e São Narciso, e tem outros que a gente não sabe, todo mundo, mas é uma riqueza imensa para um país que não tinha santos, só tem devoção com os santos dos outros. Enquanto existe uma briga de Santo Antônio, né? Porque para os italianos ele é Santo Antônio de Pádua, para os portugueses ele é Santo Antônio de Lisboa. E porque ele nasceu e se criou em Lisboa. Ele foi para a Itália depois de frade, não, porque ele estudou a vida toda numa congregação muito rica, e o nome dele também não era Antônio. Ele era de uma família riquíssima, e o nome dele é Fernando de Bulhões. Ele trocou o nome dele para Antônio quando ele saiu da congregação dos agustinianos e ingressou na congregação dos franciscanos. Aí que ele trocou o nome dele, ele pessoalmente trocou, em homenagem a Santo Antônio do Deserto, que é o seminário que ele foi, o lugar que ele foi. Ele já era frade, ele se ordenou ainda nos agustinianos e trocou para os franciscanos. Mas Santo Antônio foi a pessoa que pregou o evangelho e era apaixonado, e Deus o levou com 36 anos, né? Mas a intenção é essa. Mas nós temos tanta coisa para fazer. Tudo bem, você pode fazer suas coisas, mas só não pode esquecer de Deus. Porque nós não fomos criados para vir aqui, nós não viemos aqui passear, e nem passar um tempo e depois não acontecer nada. A vida é eterna. De qualquer forma, com crença ou sem crença, a vida é eterna. Aqueles que fizerem o bem e que amar e adorar Jesus, acreditar em Jesus, ele diz, creia, arrependei-vos, seja batizado e será salvo. Não creia, já está condenado. Agora aí são palavras dele, né? Então não crer em Jesus já é um passo para a condenação. Mas nós temos que nos preocupar com a salvação. Por quê? A salvação é gratuita, mas você tem que fazer a sua parte. E o começo dela é a crença. Porque a nossa fé, ela cresce como qualquer outra coisa, como qualquer planta, né? Uma vez eu vi um padre fazer a comparação do nosso Deus. Aí ele começou pequenininho, ele falou assim, olha,
o seu Deus é do tamanho da sua fé. Aí ele começou botando a mão no chão, depois ele foi subindo, depois subiu nos bancos da igreja e disse, seu Deus é do tamanho da sua fé. Ou seja, a fé, ela alimentada, ela cresce, ela vai aumentando. E quanto mais ela aumenta, mais Deus está habitando em mim. Quando ela diminui, eu vou indo, né, para o Beleléu. Né? Nós temos passagem, aí é passagem comprada para outro canto. E a preocupação de Jesus sempre foi a salvação da humanidade, de todos. E a teologia diz que Jesus é suficiente para salvar o mundo, mas é eficiente para poucos. Por que ele é suficiente para salvar o mundo e é eficiente para poucos? Porque hoje nós estamos vendo que as pessoas têm tanta ocupação que não tem tempo para Deus. E se você não tirar um tempo, um pouquinho do seu tempo para Deus, para Jesus, para cuidar da sua vida, lembra do que ele falou com a samaritana. A samaritana diz, olha, nós adoramos Deus nesse monte, vocês dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Ele diz, mulher, haverá o tempo e já chegou que Deus é Espírito e os verdadeiros adoradores adoram em alma e espírito. Né? A gente fala e prega para que as pessoas se convertam, mas quem vai aprender a adorar o Senhor é você. E adora-se em espírito, espírito de oração. Basta oração? Não. Agora é um momento, nesse restinho de advento, de você fazer caridade para as pessoas, quem pode, né? Ajudar as pessoas. Vale mais do que 3, 4 meses de oração. A oração é uma parte, a fé sem oração não existe. Mas também só a oração para as irmãs encarceradas, que tem uns conventos, que elas entram no convento e só saem dali o dia que morre. Não vê mais a luz do sol. Essas vivem só da oração. Mas nós vivemos da oração, dos nossos afazeres e do bem que a gente faz às outras pessoas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é o que eu quero deixar aqui, nós já nos aproximando do Natal, e pedindo às pessoas que, olha, curta esse canal, mas curta no YouTube. Porque eu tenho um grupo de pessoas imenso que eu tenho que agradecer, que curte muito. Só que eles curtem no Facebook site. Mas nós precisamos de curtição no YouTube, nós precisamos de pessoas inscritas, nós precisamos de pessoas partilhando, nós precisamos de pessoas comentando o vídeo. Pode falar mal, não tem perigo. Se você falar mal, achar que está errado, fale mal no comentário, vai valer. Mas fale bem, tá valendo. E é poucas palavras. Não tem, se você não gosta, pode falar que não gosta. Só que para o canal é importante. Como diz aquele ditado, fale mal, mas fale. Né? Como eu falei desde o início, isso aqui não é meu, não estou fazendo para mim. Eu estou fazendo porque eu tenho preocupação. E eu sempre fui, mais de 50 anos, né? Minha função foi sempre estar evangelizando. Né? Missões já fiz 2 vezes, 2 anos de missão. E não conto os retiros e os encontros, a gente, se fosse juntar é muita coisa. Mas agora eu resolvi fazer um trabalho diferente. E esse trabalho está indo mais ou menos, mas podia estar melhor. Só que eu percebo que a maioria do nosso povo estão desanimados e perdendo a fé. Não perca o pouquinho de fé que você tem, porque sem fé é impossível acreditar em Deus. Sem fé, Jesus está batendo na sua porta, mas você não tem fé, você não aceita. E outra, quando você reza, quando você tem uma vivência religiosa, Deus sempre está perto de você, mas aí quando você vive, você sente. Quando não vive, você não sente, né?
Porque Deus falava com Abraão, Deus falou com muita gente, mas através de quê? Com palavras? Nós podemos dizer que teve pessoa que ouviu Deus falando, Jesus, mas outrora era do mesmo jeito que nós. Fala no coração, fala, e aí é preciso que você tenha uma intimidade imensa com ele. Senão você vai ter que ouvir através das outras pessoas, que é uma das formas que Deus na atualidade fala para as pessoas. Mas a maioria não tem uma verdadeira intenção de falar para as pessoas de Jesus. Quer se apresentar, quer ganhar dinheiro com isso, quer ter fama. E aí, eu não busco fama, talvez por isso que o canal não anda bem. Mas eu não preciso de fama, eu não preciso de popularidade. Agora o canal precisa, porque acabando o canal eu não tenho como pregar, né? Eu não preciso de fama, eu não preciso de popularidade, mas o canal precisa. Então eu peço a vocês que cuida desse canal porque ele é nosso, tá bom? E não vou desejando desde agora um Feliz Natal para todos. No próximo vídeo eu torno a desejar. E aproveita esse pouquinho de tempo do que ainda resta do advento para fazer o bem para outras pessoas, para rezar. Mas rezar por si só não é o suficiente. Há pessoas que ele reza pelos outros e ele consegue curar pessoas. Não é a pessoa, mas o Senhor. Então vale a pena ter fé, porque esses dons especiais existem. Quando uma pessoa tem fé de verdade e ele acredita em Jesus, ele é capaz, através da fé dele, Jesus cura pelas mãos de uma pessoa simples, que esse é o grande segredo de Jesus, é a simplicidade. Sendo Deus, se fez homem total e pobre. Agora hoje o que nós vemos, querem ser príncipe, querem ser rei. Ah, não é não, mas as vestes é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Desejo a paz para todos que esse vídeo alcançar. E é como eu estou dizendo, Jesus precisa de vocês, o canal precisa de vocês. E eu também, porque senão eu não vou ter onde pregar, né? Não vou ter para quem falar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.